E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo, fazem outra pergunta que eu vou responder na semana que vem. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Então desde o início eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente aí do esporte bretão. São notícias, dados de transferências, estatísticas de jogos, tem placar ao vivo. O OneFootball está também transmitindo jogos ao vivo agora, especificamente campeonato alemão e campeonato francês você pode acompanhar por lá. E o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começa com a pergunta do Diego L. Maia. É melhor se estruturar primeiro dentro e fora de campo e depois subir para a Série A, ou subir de qualquer jeito e correr o risco de repetir os mesmos erros? Diego, obrigado pela pergunta. Eu acho que é óbvio que todos estamos desesperados para ver o Cruzeiro de volta na Série A. A gente quer subir esse ano de qualquer jeito, mas a gente tem que entender também a dificuldade, né? A gente está no início do segundo turno e o Cruzeiro tem que fazer uma campanha espetacular para conseguir o acesso. E se a gente só tiver essas duas opções que você citou, é claro que é preferível você ficar um segundo ano na Série B, subir bem estruturado e se consolidar na Série A, né, do que você subir de qualquer jeito, bater na Série A e cair de novo. Isso seria o pior cenário possível. E se tiver que optar em ficar 2 anos na Série B e depois subir, beleza, bonitão, firme, com um projeto consolidado, é claro que é preferível a gente sofrer outro ano na B para depois não ficar sofrendo com novos rebaixamentos. Mas acho que a gente não precisa necessariamente na temporada que vem, estando na Série B ou na Série A, repetir os erros já cometidos, tá? A gente precisa aprender com esses erros e que foram muitos. Afinal, um time do tamanho do Cruzeiro ele não é rebaixado da forma que for se não tiver muito erro de muita gente, né? Teve a questão da diretoria, teve questão de jogador, teve montagem de elenco, teve comissões técnicas, enfim, foi uma convergência de fatores que causou tamanha desgraça com a gente. E agora a gente precisa se consolidar, voltar a ser um time forte, um time que honra seus compromissos fora de campo, um time que é competitivo dentro dele. E o cenário ideal vai ser a gente conseguir aliar esses dois fatores, né? A gente subir essa temporada para a Série A, seja com dificuldade ou não, da forma que for possível, e num próximo ano fazer um trabalho correto para que a gente não volte a sofrer com essa parte baixa da tabela. O Douglas Elienay pergunta: por que o Dida não é colocado na maioria das imagens de ídolos do Cruzeiro, mesmo ele sendo um dos mais importantes na história do clube? Douglas, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cruzeiro, enquanto instituição, considera sim o Dida como um dos seus maiores ídolos e não tem como ser diferente, tá? Na minha opinião, pelo menos, o Dida é o melhor goleiro que já vestiu a camisa do Cruzeiro. Tem gente que vai falar de Fábio, tem gente que vai falar de Raul, mas certamente esses são os 3 melhores e não tem muita discussão. O que eu acho que pese para muitas pessoas é o fato do Dida ter uma saída do Cruzeiro que foi meio conturbada, tá? Só para fazer uma rápida lembrança aqui, o Dida foi goleiro do Cruzeiro até o final de 98 e aí naquela virada de 98 para 99 ele tem ali um problema, né, com a diretoria do clube. Na época o presidente era o Zezé Perrella e o Dida se recusa a continuar jogando no Cruzeiro. A gente tinha a discussão na época da lei do passe, né, em que o atleta ele não ficava vinculado ao clube apenas durante o período de contrato, mas o clube de certa forma era como se fosse dono do atleta, tá? Então era muito complicado para um jogador conseguir se transferir e o Dida tinha na época uma proposta do Milan. Então tem muita gente que fala assim: o Dida forçou a saída do Cruzeiro para ir pro Corinthians. Não, o Dida forçou a saída do Cruzeiro para ir pro Milan, tá? E aí ficou alguns meses no imbróglio. O Dida não jogava pelo Cruzeiro, também não jogava em outro clube, até que finalmente o Cruzeiro e o Milan chegaram a um acordo. Na época o Milan pagou ao Cruzeiro na casa de 3 milhões de dólares para contar com o goleiro. Só que o Dida, chegando no Milan, ele não teve espaço num primeiro momento. Ele foi até emprestado para um time da Suíça, onde fez 2 jogos, e depois ele foi emprestado para o Corinthians, né? Lá no Corinthians ele teve sua história, ganhou títulos e tudo mais, é também um grande goleiro deles, e aí voltou, né, ao Milan, onde pôde consolidar sua carreira por lá, sendo goleiro campeão de Champions League, italiano, enfim, o Dida ganhou tudo na carreira, seja pelo Cruzeiro, por Corinthians e pelo Milan também. Então eu acho que boa parte dos torcedores, especialmente aqueles que vivenciaram a época, né, acabaram sendo um pouco
pouco influenciados pela figura do Perrella, que na época era considerado um ótimo dirigente do Cruzeiro, não tem essa imagem super desgastada, até por escândalos de corrupção como a gente tem hoje, né? Então naquele momento o Perrella de certa forma conseguiu colocar o Dida contra grande parte da torcida, e até o tempo também ajuda a gente a perder alguns detalhes da história. Muita gente acha até hoje que o Dida de fato quis sair do Cruzeiro para jogar no Corinthians, e eu até acredito que já havia um certo interesse do Corinthians em contar com o Dida, porque o Corinthians era um time muito bom, era um time campeão brasileiro inclusive, e o Dida era o melhor goleiro que jogava no futebol brasileiro naquele momento. Mas acho que nada disso abala o prestígio que ele tem com a camisa do Cruzeiro, o fato de ser um dos melhores goleiros da nossa história. Aquela Copa do Brasil em 96 e aquela Libertadores em 97, ele tem ali no mínimo 50% de cada um dos títulos, né? Porque foram realmente defesas espetaculares que ele fez e decisivas, né? Nas finais dos campeonatos. Pode ser que alguns torcedores não gostem dele, eu acho que isso é natural, ninguém vai agradar todo mundo mesmo, e o Dida cometia falhas também, assim como todo goleiro comete, tá? Mas pra mim, pelo menos, é o melhor goleiro que já vestiu a nossa camisa e vai ser difícil alguém superá-lo. O Matheus Júnior pergunta: você acha que essa fase ruim mudará o jeito da torcida, sendo mais fanática do que era e também cobrar muito mais do que cobrava, já que foi a passividade também que contribuiu para a situação onde estamos hoje? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, eu acho que vai ser importante a torcida do Cruzeiro não começar a ser um pouco mais chata e cobrar um pouco mais, mas ela voltar a ser aquilo que ela sempre foi, porque a torcida do Cruzeiro sempre foi conhecida por pegar no pé dos jogadores, por exigir mais, por não ficar satisfeita com qualquer coisa. E aí durante um curto período de tempo, né, eu acho que muita gente se perdeu um pouco nessa caminhada, nesse papo de apoio incondicional, que é uma das maiores pragas que pode acontecer com uma torcida e que infelizmente aconteceu com a nossa, mas acho que as coisas estão voltando para os eixos. A torcida do Cruzeiro sempre apoiou muito e sempre cobrou muito também. Eu acho que isso sempre foi o que nos notabilizou e o que caracterizou mesmo como torcida. É complicado traçar grandes prognósticos, porque eu, pelo menos, imaginei que a torcida do Cruzeiro jamais permitisse, né, que fizessem com o clube o que o Itair, o Wagner e tudo mais fizessem. Eu achei que haveria um combate maior, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Só que a dor causada por todo esse episódio aí de 2019, o que a gente está vivendo agora, certamente traz muito aprendizado, tá? E eu acredito que sim, a torcida do Cruzeiro vai ter uma postura um pouco mais combativa e que venha logo essa vacina para que a gente possa ter de novo a torcida no estádio, né? Porque sem dúvida nenhuma é algo que está fazendo muita falta pra gente. Se tivesse com a torcida lotando o Mineirão, eu tenho certeza que a nossa caminhada na Série B estaria sendo um pouco mais tranquila. O Marcelo Martins pergunta: Emerson, cadê o Stênio? Marcelo, obrigado pela pergunta. O Stênio tá no departamento médico, cara. Ele sofreu uma lesão ali no final do mês de agosto. Na verdade, ele primeiro sofreu uma lesão no ombro, né? Ele teve uma queda, o jogador caiu por cima do braço dele e ele teve um problema leve ali no ligamento do ombro. Aí na semana seguinte ele voltou a jogar, sofreu outro trauma na região e aí precisou parar para fazer uma cirurgia e corrigir esse problema, tá? Ele rompeu o ligamento do ombro e tá no departamento médico. No dia 2 de setembro foi noticiado que ele tinha passado pela cirurgia, que correu tudo bem e que o prazo para que ele retornasse às atividades com o grupo seria de 12 a 16 semanas, né? 3 a 4 meses. Então provavelmente durante o mês de dezembro ele deve voltar a treinar com o grupo, no mais tardar no início de janeiro, tá? E ele deve voltar a ser opção aí pro Filipão no final da temporada, né? O Filipão não conhece o jogador, obviamente, é um menino muito novo, jogou pouquíssimas partidas pelo profissional e é muito difícil a gente ver o Stênio jogando pelo profissional esse ano. Acho que naturalmente quando ele voltar, ele deve inclusive ser opção no time sub-20 e posteriormente podendo também ajudar o elenco principal. O Thalisson Almeida pergunta: você não acha que o Sorin, por toda a idolatria que sempre recebeu da torcida e por sempre demonstrar o amor que tem ao Cruzeiro, poderia estar participando de alguma forma, ajudando de algum jeito nessa reconstrução do clube? Thalisson, obrigado pela pergunta. Eu acho que poderia, tá? Só que a gente não sabe muito bem qual é a rotina de trabalho do cara, como que tá sendo a vida do Sorin, até porque ele trabalha lá na Argentina, ele tem uma produtora, né? Em dado momento ele fez programas aqui no Brasil. O próprio Resenha ESPN é um programa que ele ajudou a moldar e é feito em parceria com a produtora dele. Então eu não sei exatamente como que tá a disponibilidade do Sorin com relação à agenda e se ele nesse momento estaria disposto a trabalhar no futebol, até porque ele tem as causas dele, é um cara muito engajado em questões como futebol feminino, questões de meio ambiente também. E aí tem um outro detalhe, né? Será que o Cruzeiro procurou o Sorin para tentar ter ele nessa reconstrução do clube? Eu realmente não sei, nunca vi nenhuma notícia sobre isso. Teve até um papo em determinado momento que ele viria trabalhar no clube, isso lá atrás, durante a gestão do Wagner Pires ainda, mas no final das contas não caminhou, parece que era fake news mesmo, era
era só um boato aquilo ali. E pela trajetória que o Sorin tem enquanto jogador, posteriormente também trabalhando com comunicação, a gente vê que é um cara bem articulado, é um cara inteligente e é um cara que eu acredito que sim, poderia ajudar o Cruzeiro. Só que é complicado a gente saber exatamente como que tá a disponibilidade, o interesse e a vida do cara, tá? Se ele tiver essa vontade, eu tenho certeza que ele poderia nos ajudar. É claro que para ele ser um cara como um diretor de futebol, um treinador, ele precisa estudar muito sobre isso, fazer cursos, se especializar para estar preparado, né? Mas seria ótimo ver um cara tão identificado como é o Sorin trabalhando no clube, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Armando Neto pergunta, na sua opinião, qual o melhor árbitro brasileiro em atividade? Armando, obrigado pela pergunta. Essa é boa, cara. Eu fiquei pensando aqui um bom tempo qual árbitro que eu não tenho vontade de bater a cada vez que eu vejo ele apitando um jogo, né? Porque a grande maioria dos árbitros brasileiros é realmente muito ruim. Considerando tudo isso, eu cheguei no nome do Rafael Claus, que eu acho que é um bom árbitro. É claro que comete muitos erros, tem problemas na sua arbitragem, mas é um cara que eu acho que ganha pontos, especialmente por ser um cara que tem marcações bem convictas e que erra um pouco menos que a maioria. Mas é muito complicado a gente elogiar a arbitragem. Eu acredito que eu tô fazendo esse vídeo hoje, provavelmente na próxima semana o Claus vai fazer uma cagada espetacular, assim, vai cometer um erro inacreditável para todo mundo falar: pô, mano, é esse que você acha que é o melhor árbitro brasileiro? Mas sim, eu acho que no momento não que seja grandes coisas. Tem outros aí que eu acho que até tem também seu valor, aquele Wilton Pereira Sampaio também não acho que seja muito ruim. O próprio Daronco também, que apesar de aparecer muito, eu não acho que seja um dos piores árbitros assim, são caras que têm certo valor, e tem uns que são péssimos dos péssimos, né? Esse Marcelo de Lima Henrique, Heber Roberto Lopes, enfim, tem muito mais juiz ruim do que juiz bom. O André Pimenta Orsini Machado pergunta, se você ganhasse na Mega Sena, você ajudaria o Cruzeiro, pagando dívidas e ajudando em contratações? André, obrigado pela pergunta. Não, eu não ajudaria o Cruzeiro, a menos que eu fosse um cara realmente muito rico, tá? Porque vamos lá, pegar aí, qual que é o valor da Mega Sena? Se for a Mega da Virada lá, acho que dá uns 200 milhões de reais, né? Inclusive não tem nem chance de eu ganhar, porque eu só jogo uma vez por ano na Mega da Virada e eu normalmente não acerto nenhum número, tá? Mas vamos considerar então que eu acertaria lá na cabeça e ganharia 200 milhões. Eu ajudaria o Cruzeiro? É lógico que não. Pelo menos não com essa estrutura que a gente tem no clube e com essas pessoas que estão lá administrando. Você pegaria dinheiro e botaria na mão desses gestores do Cruzeiro? Eu não colocaria, tá? Talvez isso tenha muito com o fato de que eu não tenho dinheiro, então eu não consigo imaginar essa realidade, mas às vezes eu acho que o Pedrinho é um cara muito corajoso por estar aí botando grana no Cruzeiro sempre, ajudou em todas as administrações, né? Ele já botou muita grana no clube desde a época do Perrella, passando por Gilvan, por Wagner, agora pelo Sérgio também, e eu, né, com essa mentalidade que eu tenho de alguém que não tem grana, eu jamais faria isso, bicho. Desculpa aí se eu estou frustrando as expectativas de alguém, mas eu realmente não acho que seja um investimento muito inteligente, principalmente considerando as pessoas que administram o clube e a forma como elas administram, né? Só ver essa proposta ridícula de reforma do estatuto aí, que vocês vão entender por que o Cruzeiro não é uma instituição que vale a pena você botar o dinheiro com confiança de que vai receber essa grana de volta ou de que, de fato, os seus investimentos vão fazer diferença no time, porque sempre vai ter alguém disposto a gastar o seu dinheiro contratando Robertsons, João Lucas, Matheus Índios. Mas se eu tivesse de fato uma situação financeira muito boa, muito dinheiro mesmo, se eu fosse um Pedrinho da vida, um Medioli, um desses caras que é realmente multimilionário, que tem bilhões de patrimônio, aí sim eu pensaria, tá? Eu pensaria não apenas em ajudar financeiramente, mas em ter uma ajuda muito mais efetiva, em participar da gestão do clube, em me especializar, em trazer profissionais que fossem realmente de excelência, tá? Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu estaria disposto a fazer sim. Mas eu pegar ali 200 milhões de reais, botar no Cruzeiro, nem a pau, meu irmão, nem a pau, eu tenho muito problema para resolver antes disso. E por fim, o João Carlos pergunta, você já recebeu algum tipo de contato do Cruzeiro para passar pano, já que isso acontece com alguns outros jornalistas? João, obrigado pela pergunta. Não, até hoje eu nunca recebi contato do Cruzeiro para passar pano, para elogiar, para criticar. Na verdade, eu nunca recebi contato nenhum do Cruzeiro para absolutamente nada e não fico nem um pouco triste por isso. Há alguns anos atrás eu tinha muita vontade sim de trabalhar um dia no Cruzeiro, de me envolver diretamente
diretamente com o clube, mas hoje, sinceramente, essa não é uma vontade que eu tenho, tá? Eu prezo muito pela independência que eu faço o canal e o fato do canal ser feito para os torcedores. Eu não faço vídeo para que o Cruzeiro me note, eu faço vídeo para informar vocês, para ganhar a minha moeda, que também é muito importante, e principalmente eu aprendi a gostar disso aqui que eu faço. Eu nunca tive a intenção de aparecer em câmera, eu refutava muito essa ideia, não gostava dessa possibilidade, mas enfim, quando apareceu eu falei, vamos lá, vamos tentar, vamos ver no que dá, e até agora eu acho que tá dando muito certo, eu estou satisfeito com o que eu faço, a gente tá chegando aí a 150 mil inscritos no canal, o que é monstruoso, assim, na minha opinião, e eu pretendo continuar fazendo o canal com esse foco, tá? Informar a torcida pra gente trocar uma ideia, debater um pouco mais situações importantes do nosso clube, seja dentro de campo, seja fora, né? Porque se dependesse de mim, eu só ia falar de campo e bola, porque o que eu gosto mesmo é jogo, é futebol, mas no final das contas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena porque hoje eu consigo trabalhar com o que eu gosto e isso realmente não tem preço, cara. Então, se em algum momento a diretoria do Cruzeiro entrar em contato comigo para fazer alguma ação, para participar de alguma coisa, não fecho porta para nada, mas eu não tenho nenhuma vontade de ser funcionário do Cruzeiro, coisa que eu já tive no passado, e eu não preciso disso para seguir fazendo o meu trabalho muito satisfeito como eu tô hoje. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que a gente abordou e também para deixar a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!